O ano era 1945. Sophia Miller estava no intervalo do almoço andando por uma praça em Nova York, quando ouviu um jovem pregando o evangelho ao ar livre. A jovem desenhista aproximou-se e ficou ouvindo, e no momento do convite ela aceitou a Jesus como salvador de sua vida. Sophia voltou para o escritório onde trabalhava, sentindo uma alegria muito intensa em seu coração. Deus tinha um grande plano para a vida daquela moça franzina, baixinha. Por volta de 1949, Sophia Miller disse: "Eu vou ser missionária." Decisão tomada, Sophia deixou a América do Norte em direção à Colômbia. Entrou no rio Içana, um rio que começa na Colômbia, entra na selva amazônica brasileira e percorre mais de 1.000 quilômetros. Acabou atravessando sem saber a fronteira entre Colômbia e Brasil em uma pequena e insegura embarcação. O que parecia ser um erro de direção pelas águas perigosas dos rios Negro e Içana se tornou o caminho para um dos trabalhos missionários mais incríveis realizados na Amazônia. Sophia Miller, por quase 50 anos, serviu ao Senhor Jesus na Amazônia brasileira, evangelizando duas tribos, Curipaco e Baniwa. Indígenas anciãos da tribo Curipaco, crentes em Jesus hoje, que tiveram o privilégio de remar a canoa para Sophia Miller décadas atrás, falaram o seguinte: aquela mulher tinha o fogo do Espírito Santo porque ela pregava de dia e de noite nos fazia viajar. Era perigoso, mas ela viajava à noite para não gastar tempo de dia. Os índios estavam dormindo nas tribos e ela viajando. Remávamos a canoa, mas ela não dormia. Ela usava o seu candeeiro, uma pequena lamparina, e durante a noite ela traduzia o Novo Testamento para a língua Curipaco. Hoje, a tribo Curipaco tem o Novo Testamento completo na língua deles, traduzido por Sophia Miller. Certa vez, um curandeiro colocou veneno na sopa de Sophia Miller. Ela vomitou imediatamente, enquanto todos esperavam a sua morte. Cães e galinhas ingeriram o vômito de Sophia Miller e morreram imediatamente. Sophia Miller não sofreu absolutamente nada. Sobreviveu. Os tribais que fizeram isso e viram o milagre converteram-se a Jesus. Antes de falecer, em 1997, na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. A primeira pergunta que ele fez para Sophia foi: "Ei, conte-me, como foi seu chamado?" Sophia Miller respondeu com uma interrogação. Chamado? Que chamado? O que você está falando?" O jornalista insistiu. "Chamado, seu chamado missionário. Todo missionário tem um chamado. Como foi o seu?" Foi aí que Sophia Miller respondeu: "Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. A ordem dizia: ide por todo o mundo." Esta ordem fez Sophia Miller deixar o conforto de seu país, embrenhar-se na selva amazônica, viver por quase 50 anos na Amazônia, pregando a palavra. Quando ela morreu, aos 85 anos, centenas de indígenas se reuniram para celebrar a vida de Sophia Miller na Venezuela. Em seu funeral, nos Estados Unidos, apenas 7 pessoas participaram. 2 eram funcionários da funerária. Uma pergunta agora: qual o nosso conceito de chamada? Será que a leitura de uma ordem também é o suficiente para nós? Ou será que esperamos vozes vindas do céu ou um chamado mirabolante? Para Sophia Miller, foi o suficiente quando ela leu esta ordem de Marcos 16:15 e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo.
e pregai o Evangelho a toda criatura. Que a história de Sophia Miller nos inspire hoje. Eu volto amanhã.